Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma noite aqui no canal para os nossos estudos da Nova Era, no qual estamos lendo e discutindo conjuntamente a carta do Papa Francisco chamada Laudato Si, sobre o cuidado com a nossa casa comum, a Mãe Terra, onde ele traz perspectivas tanto dos povos nativos quanto da ciência nos dias de hoje, também posicionamentos de sociólogos que olharam, que olham, que continuam olhando para o mundo e trazem esse espelho, essa foto para a gente, para a qual a gente precisa cada dia mais olhar. Eu convido também a todos e todas para estarem interagindo aqui comigo através dos comentários, e para quem estiver assistindo essa live depois, fazendo a reflexão em casa, a meditação, deixem um comentário, deem o like de vocês aqui no canal, sigam a gente, compartilhem nos stories de vocês para que mais e mais pessoas possam estar vindo fazer essas reflexões com a gente. Bom, como toda semana a gente começa com uma oração, eu quero convidar vocês para trazer as mãos ao coração, para fechar os olhos, para se interiorizar pela primeira vez, chegando aqui para os estudos, chamando. Anjo guardião que permeia o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesmo e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora a tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Boa noite, Marcela. Seja bem-vinda. Eu tô vendo que a gente deve estar com bastante delay, com bastante atraso hoje da conexão, mas sintam-se livres para ir no fluxo, para comentar, mesmo que a gente tiver que voltar um pouco atrás, não tem problema nenhum. A gente vai construindo esse bate-papo juntos. Essa semana a gente começa a leitura, acredito eu, que eu perdi a página, pessoal. Na verdade, eu voltei. Eu acho que a gente está começando, A gente está no capítulo 5. É que eu voltei a página para fazer uma anotação. Se alguém tiver a página marcada aí, eu super agradeço, mas eu já estou abrindo aqui as minhas anotações para a gente ir para a página certa. Se eu não me engano, se eu tenho tudo na cabeça bonitinho, a gente está na página 39, mas a gente já vai conferir certinho. Estamos no capítulo 5, isso é certeza. Estamos no capítulo 5. Vamos abrir aqui na página 39, acredito eu. Não estava abrindo porque a minha conexão falhou, gente, perdão. Agora eu tô entrando. A gente deixa aqui, só os dispositivos necessários para fazer a transmissão, tudo o resto fica offline, então eu nem percebi que eu estava aqui, no computador procurando o texto e o computador estava offline, mas tudo bem, agora ele está aí. Vamos dar uma olhada aqui nas anotações. Então vamos começar da página 39. A gente vai começar o capítulo 5 mesmo. Então estava tudo certo já no lugar. Então vamos dar início à leitura de hoje.
mais uma vez atualizando a gente aqui. Estamos na página 39 do PDF para quem está seguindo, para quem fez o download, para estar fazendo a leitura conjuntamente, no ponto do capítulo, do ponto 5 do capítulo 1 e na parte 50 dentro dele. É tanto ponto e parte que às vezes a gente se perde, mas vamos lá. O capítulo 5 fala sobre desigualdade e a gente está continuando o que trabalhamos na semana passada. Começando. Em vez de resolver os problemas dos pobres e pensar num mundo diferente, alguns limitam-se a propor uma redução da natalidade. Não faltam pressões internacionais sobre os países em vias de desenvolvimento que condicionam as ajudas econômicas a determinadas políticas de saúde reprodutiva. Mas, se é verdade que a desigual distribuição da população e dos recursos disponíveis cria obstáculos ao desenvolvimento e ao uso sustentável do ambiente, deve-se reconhecer que o crescimento demográfico é plenamente compatível com um desenvolvimento integral e solidário. Culpar o incremento demográfico em vez do consumismo exacerbado e seletivo de alguns é uma forma de não enfrentar os problemas. E aqui, gente, o papo já pega num ponto assim bem interessante, porque se a gente for olhar também os dados de todas essas questões, né, da problemática do consumismo, da problemática da crise ambiental, da crise planetária pela qual a gente está passando, isso é comprovado dentro de muitas pesquisas, dentro de muitas análises, a grande deteriorização da natureza, os grandes causadores, né, desses danos ao meio ambiente, até à sociedade, são as parcelas mais ricas da sociedade, são principalmente os países desenvolvidos com toda a indústria, maquinário e consumismo que já se instalou nessa sociedade por conta da abundância financeira que eles exercem, né, que eles têm hoje em dia. Então a gente olha para países, né, por exemplo, como o Butão na Ásia, países que mal têm industrialização, no qual as pessoas ainda vivem de maneira muito simples, mas que não necessariamente uma maneira ruim de se viver. Esses países, essas pessoas mal causam impacto à natureza, mal causam impacto ao nosso sistema ecológico, né? A tudo aquilo que a gente já vem refletindo nos últimos tempos. Então, eu acho maravilhoso o Papa trazer essa reflexão para que a gente não seja simplista, que a gente realmente se dedique a tomar um tempo para entender da onde vêm as raízes dos problemas que a gente vê hoje. Não é só, né, tampar o sol com a peneira ou acabar ainda mais restringindo a vida daqueles que já têm, que já vivem com restrições, né? Mas sim refletir os porquês do nosso consumismo, os porquês da nossa industrialização, e não significa que a gente não pode ou não deve tê-las, muito pelo contrário, né? A industrialização, a tecnologia trouxe grandes avanços, né? Principalmente na área da medicina, da saúde, mas tivemos outras partes que, né, foram para um lado que hoje a gente está vendo, que não faz mal para a harmonia dentro do nosso planeta. A Marcela está comentando, mas acho que é legal a gente lembrar que, dado este ponto, não podemos simplesmente replicar o modelo de vida dos ricos para os pobres e, ao meu ver, revisitar o modelo como um todo. Sim, porque se os ditos pobres virassem ricos, né, Marcela, a gente estaria causando uma exploração e um uso ainda muito maior do planeta, que já não tem capacidade para gerir isso que está sendo feito. Se os mais pobres incrementam minimamente seu consumo, toda a pegada será enorme. Sim, mas isso, né, gente, não significa que os pobres devam ficar pobres.
Isso significa que a gente deve olhar para os países que têm essa industrialização, que têm todo esse maquinário, que exercem todo esse consumismo e repensar como a gente pode literalmente puxar o breque de uma maneira saudável. Não é para ninguém passar necessidade, o planeta Terra já provou por décadas, né, por mais de 1000 anos, por mais de 10.000 anos, esse planeta já mostrou para a gente que ele consegue ser abundante para todos os seus seres. Se tivermos a inteligência, a sabedoria de estarmos em harmonia, né, uns com os outros seres, com o meio ambiente. Então a gente, né, teve essa época de industrialização que foi necessária, que teve o seu propósito, e agora a gente está tendo a chance de olhar para trás e rever, né, o que aconteceu, qual que é o resultado desses últimos 200 anos de experiências industriais que a gente vem fazendo. Né? E aí puxar o breque para corrigir, né? Para reajustar o que pode e precisa ser reajustado. Vamos lá então. Pretende-se assim legitimar o modelo distributivo atual, no qual uma minoria se julga com o direito de consumir numa proporção que seria impossível generalizar, porque o planeta não poderia sequer conter os resíduos de tal consumo. Aí o Papa, né, falando. Além disso, sabemos que se desperdiça aproximadamente 1/3 dos alimentos produzidos, e a comida que se desperdiça é como se fosse roubada da mesa do pobre. Em todo caso, a verdade é que devemos prestar atenção ao desequilíbrio na distribuição da população pelo território, tanto a nível nacional como a nível mundial, porque o aumento do consumo levaria a situações regionais complexas pelas combinações de problemas ligados à poluição ambiental, ao transporte, ao tratamento de resíduos, à perda de recursos, à qualidade de vida. Isso já é o que a gente também experiencia nas grandes cidades, nos grandes centros, nos países mais populosos e que, na verdade, tem muita área livre também. A gente, né, não sabe-se porquê, mas a gente achou lá atrás, na nossa história, na nossa maneira de viver, né, na nossa cultura, isso eu estou falando a humanidade como um todo, que a gente precisava se aglomerar, que a gente precisa estar juntinho, porque é só ali naquele ponto que tem possibilidades. Mas não, quando a gente para de novo para observar a natureza, para observar os espaços que a gente tem, a abundância ela está em todo lugar. É claro que começar, por exemplo, uma comunidade do zero, né, ter mais afastamentos, tem um custo, né? Todo começo tem um custo. Mas é por isso também que precisamos, acredito eu, procurar a coletividade, porque tudo que é feito em conjunto é feito mais facilmente, a nossa força se multiplica. Então que a gente possa talvez olhar para esse último exemplo que o Papa traz, né, da questão da moradia, né? Será que isso ainda faz sentido? E como é que a gente pode ver esses centros urbanos reflorescendo, renascendo? Como a gente poderia recriar as cidades hoje em dia? Como a gente poderia também proporcionar às pessoas não necessitarem, né, se concentrar em locais específicos para trabalho, para geração de renda, né? Como a gente pode se libertar desses conceitos. A pandemia, o Covid-19, toda a história do isolamento social, acho que já trouxe muitas ideias para a gente. É um começo e que nem de longe serve para todos, mas eu acho que é uma inspiração que pode ser usada para que a gente vivencie cidades mais saudáveis, comunidades, né, que estejam em harmonia com a natureza e com o seu meio. Nos comentários a gente tem: a criação das cidades está intimamente conectada ao início do capitalismo. As cidades greco-romanas também estavam ligadas, de certa maneira, a mercadorias e poderes.
Sim, né? É da onde as pessoas acreditam que vão tirar o sustento, onde está o dinheiro, onde está a fartura. E a gente percebe que muitas das pessoas que vêm às cidades, aos grandes centros com essa esperança, procurando isso, acabam marginalizadas nas periferias e não encontram essa riqueza. Então a gente precisa, acho que, desmistificar esse olhar, né? Em todas as classes, em todas as partes da nossa sociedade, e olhar para a riqueza real que a gente tem, que está muito conectada ao solo, à terra, à natureza. Eu até brinquei não, foi falando sério na verdade, né? Durante a pandemia eu falei, agora a gente está sentindo quem realmente é rico dentro da nossa sociedade, né? São aquelas pessoas, aquelas famílias que têm o seu sustento no quintal, que não estão, né, enfurnadas em apartamentos dentro de centros, né, urbanos, cheios de fumaça, poluição, sem poder sair de casa, sem ter um céu para ver, né? Então, eu acho que a gente teve muita oportunidade de relembrar o que realmente é riqueza. Continuando. A desigualdade não afeta apenas os indivíduos, mas países inteiros, e obriga a pensar numa ética das relações internacionais. Com efeito, há uma verdadeira dívida ecológica, particularmente entre o Norte e o Sul, ligada a desequilíbrios comerciais com consequências no âmbito ecológico e com o uso desproporcionado dos recursos naturais efetuado historicamente por alguns países. As exportações de algumas matérias-primas para satisfazer os mercados no norte industrializado produziram danos locais, como, por exemplo, a contaminação com mercúrio na extração minerária do ouro ou com o dióxido de enxofre na do cobre. De modo especial, é preciso calcular o espaço ambiental de todo o planeta usado para depositar resíduos gasosos que se formam acumulando ao longo de 2 séculos e criaram uma situação que agora afeta todos os países do mundo. O aquecimento causado pelo enorme consumo de alguns países ricos tem repercussões nos lugares mais pobres da Terra, especialmente na África, onde o aumento da temperatura, juntamente com a seca, tem efeitos desastrosos no rendimento das cultivações. A isto acrescentam-se os danos causados pela exportação de resíduos sólidos e líquidos tóxicos para os países em vias de desenvolvimento e pela atividade poluente de empresas que fazem nos países menos desenvolvidos aquilo que não podem fazer nos países que lhe dão o capital. Constatamos frequentemente que as empresas que assim procedem são multinacionais que fazem aqui o que não lhes é permitido em países desenvolvidos ou do chamado primeiro mundo. Geralmente, quando cessam as suas atividades e se retiram, deixam grandes danos humanos e ambientais, como desemprego, aldeias sem vida, esgotamento de algumas reservas naturais, desflorestamento, empobrecimento da agricultura e pecuária local, crateras, colinas devastadas, rios poluídos e qualquer obra social que já não se pode sustentar. Gente, esse ponto, olha, o livro ele vem trazendo, né, mais e mais pontos de extrema importância, mas esse eu acho que a gente precisa reler assim 10 vezes, principalmente nós como brasileiros e brasileiras. Eu não sei se todo mundo conhece a minha história, mas há um ano atrás eu ainda morava na Alemanha. Eu passei toda a minha vida adulta na Alemanha. E faz exatamente um ano, essa sexta-feira, foi meu primeiro aniversário, depois de muito tempo aqui no Brasil, né? 1 ano de chegada, muitos motivos para comemorar. E é muito nítido para quem teve essa vivência lá fora e retorna para o nosso país, o quanto o Brasil não é dos brasileiros. O Brasil ele é completamente explorado, literalmente explorado, dessa maneira que o Papa mencionou aqui, por empresas internacionais. E o engraçado é
que as pessoas lá fora, né, eu posso falar dos alemães, eles se indignam com isso, mas eles nem sequer têm a consciência de que são, em grande parte, indústrias do país deles que vêm causar esses danos aqui. Então, toda essa distância social que foi criada, né, e até através de questões de marketing, de nome, né, as pessoas não sabem que empresa produz o que, onde e para onde esse bem, né, esse bem de consumo é levado. A gente não tem essa transparência no mundo. Pouquíssimas pessoas vão atrás dessas informações e por isso mal sabem que aquilo pelo qual elas lutam contra, elas estão favorecendo no quintal de casa, né? Então a gente precisa cada vez mais, todo mundo no mundo, se conscientizar de onde é que eu estou consumindo, onde esse produto é feito, como ele é feito, em que condições ele é feito, né? Como fica o ser humano que está trabalhando ali, como fica a natureza que está, né, suprindo essa indústria, qual é a relação de troca também, né, entre o meu país e o seu país, que não seja só mais, eu quero garantir o meu, eu estou na vida boa e tudo está tranquilo, né, mas que seja sim uma oportunidade da gente rever da onde que a gente está consumindo aquilo que a gente, né, quer para a nossa vida. E falando de novo dos brasileiros, né, que a gente olhe para a nossa matéria-prima como algo vital, que a gente não pode, na verdade, continuar permitindo ser exportada literalmente a custo de banana. Agora na pandemia a gente presenciou uma problemática extrema. Por quê? O mundo está em crise. O Brasil não é um país economicamente forte. A nossa moeda perdeu o valor. O dólar explodiu, o euro explodiu. E o que isso quer dizer? Que a nossa matéria-prima acaba tendo um valor muito maior se aquele que está produzindo, que está gerando, que está extraindo a matéria-prima, seja minério, seja laranja, seja madeira, seja o que for, quem vai pagar mais? Os países de fora, né? A gente os produtores, os donos dessas indústrias extrativistas vão querer exportar, porque eles estão ganhando em dólar, em euro, e essas moedas estão valendo mais no momento em que o nosso país está mais fraco, em que a nossa moeda está mais desvalorizada. Tudo bem, se alguém acha que até aí não tem problema, então vamos para o capítulo 2 da história. O capítulo 2 é o seguinte, que as indústrias brasileiras, pequenas, médias e às vezes até grandes empresas brasileiras que dependem também do extrativismo, da matéria-prima para gerar os seus produtos aqui, localmente, no nosso país, para a gente, elas ficam sem matéria-prima. Então a gente viu, por exemplo, muita indústria têxtil, né, para fazer roupa, que ficou sem tecido, porque estava tudo sendo exportado. E a gente nem precisa falar de mineração. A gente pode se perguntar por que o Brasil até hoje não tem uma indústria tecnológica, né? A indústria tecnológica, ela depende muito dos minérios, da mineração. Só que essas indústrias já estão muito presentes, muito forte no exterior. E são elas que compram, entre outras, os nossos minérios, né? A Alemanha, por exemplo, é uma grande compradora de minérios brasileiros, seja para produzir máquinas ou carros, e assim a nossa própria indústria fica sem chance. Então não tô dizendo que é para fechar as portas, né, para fazer, colocar taxações em outros países. Eu acho que a troca ela é muito importante, mas ela precisa ocorrer em outras bases. E é essas bases que a gente precisa refletir, que a gente precisa pensar, né? Em que de outra maneira a gente poderia estar realizando essas trocas econômicas, comerciais, para que nenhum país sofra essa exploração da qual a gente está falando agora e a qual o Papa descreveu aqui. Então que a gente se torne consciente que a gente, né, como brasileiro, brasileira, a gente tem que estar interessado sim em proteger o nosso país, a nossa natureza,
e para aqueles que são donos de indústrias, que não só o lucro seja a questão de interesse, mas o bem-estar e a questão do todo, né? Que ela possa ser vista, que ela possa ser olhada, que ela possa ser refletida. As pessoas que muito têm, né, também trazem essa responsabilidade nas mãos. Né? Dá para até citar o Homem-Aranha aqui, mas essa fica para uma próxima. Vamos recuperar aqui os comentários, que rolou bastante coisa. Estava vendo um documentário no qual comentou sobre um presidente estadunidense, desculpas, não lembro qual, que após ver o esgotamento do solo dos Estados Unidos com as atividades agrícolas, proibiu esse tipo de manejo da terra. E veio muito encontrar essa passada sobre como esses países foram para explorar outras terras. Sim, é claro. A gente vê, por exemplo, né, a China importando muitos bens que ela mesma poderia também usar hoje em dia, produzir ela mesma hoje em dia, ou melhor dizendo, né, extrair, mas eles sabem muito bem que essa extração ela custa a vida da nação dela, né? Então, por exemplo, quando a gente já falou da questão também do solo, né? Quando a gente usa grande parte aqui do Brasil em monoculturas, né? Na base do agronegócio, da agroindústria, né? Que a gente deteriora o nosso solo com químicos, com toxinas, muitas vezes até com os chamados nutrientes, mas que vão deteriorando o solo. A gente está fazendo o quê? A gente não está vendendo soja, a gente não está vendendo milho, arroz, a gente não está vendendo carne, né? Porque o pasto para as vacas também tem o mesmo efeito de dano, né, nos nossos solos. A gente não está vendendo isso. O que a gente está vendendo, na verdade, são as nossas vidas, porque os solos secos, eles não absorvem a água da chuva. E se eles não absorvem a água da chuva, como a gente já discutiu lá atrás, eles não formam rios. Não existe água daqui a um tempo no nosso país, né? Não são só os rios atuais que vão secando. As nascentes não vão aparecer, elas vão desaparecer. Então a gente está vendendo literalmente a nossa vida para outros a preço de banana. Então a gente precisa dessa conscientização aqui dentro, e a gente precisa de uma grande humanização e empatia que seja criada internacionalmente para que isso não mais ocorra, né? Vamos continuar mais um pouquinho? Estão no pique? Então vamos. A dívida externa dos países pobres transformou-se num instrumento de controle, mas não se dá o mesmo com a dívida ecológica. De várias maneiras, os povos em vias de desenvolvimento, onde se encontram as reservas mais importantes da biosfera, continuam a alimentar o progresso dos países mais ricos à custa do seu presente e do seu futuro, exatamente como a gente estava discutindo agora. A terra dos pobres do sul é rica e pouco contaminada, mas o acesso à propriedade de bens e recursos para satisfazerem as suas carências vitais é-lhes vedado por um sistema de relações comerciais e de propriedade estruturalmente perverso. É necessário que os países desenvolvidos contribuam para resolver essa dívida, limitando significativamente o consumo de energia não renovável e fornecendo recursos aos países mais necessitados para promover políticas e programas de desenvolvimento sustentável. Olá, Silvana, bem-vinda. A Marcela disse, Papa dando lição no FMI, com certeza. Ele vem arrasando muitas vezes. E aqui eu lembrei de uma questão, acho que essa usina deve ser a única ou uma das únicas usinas nucleares que a gente tem aqui no Brasil. Se eu não me engano, ela fica passando do estado de São Paulo para o estado do Rio, eu não vou lembrar a localidade. Mas quando eu passei ali pela primeira vez e eu vi aquela usina, eu falei, nossa, eu não sabia que o Brasil tinha usina nuclear. E essa usina nuclear foi construída, sabe-se lá por quê, ainda por cima, num dos poucos pontos do nosso país que tem um real risco
né, natural, por exemplo, de um pequeno terremoto, de algum efeito natural que vá realmente colocar em risco aquela usina, que, como a gente sabe, né, pode, né, se houverem danos, podem haver questões realmente catastróficas, né, se algum acidente ocorrer, e ali é um ponto, né, de muito perigoso para se construir. Mas esse não é a questão. A questão é que na época em que a usina foi comprada e instalada aqui no Brasil, essa usina que veio para cá do exterior, agora eu não me lembro o país de origem, já era sucata naquele país de origem. Então, assim, a gente não só vende a nossa vida, como a gente compra sucata dos outros países que vem para cá. A gente ainda paga por sucata. E isso não é só em questão de usinas que eles não usam mais, de trens que eles não usam mais, de aviões que eles não usam mais. Isso acontece também nos produtos do dia a dia, né? Eu posso dizer para vocês um exemplo assim banal, tá? Mas tem uma loja da Zara na Alemanha, tem uma loja da Zara aqui no Brasil. O preço que a gente paga pela mesma peça de roupa é 3 vezes maior do que o preço que as pessoas lá pagam pela mesma roupa. E a qualidade que a gente recebe aqui pela mesma peça de roupa é 3 vezes menor. Isso acontece com roupas, isso acontece com carros, isso acontece com basicamente todos os produtos que são de indústrias lá de fora e são comercializados aqui. Então tá na hora, galera, da gente abrir os olhos, né? Pra gente se tocar que pro mundo a gente é periferia. Então não adianta o brasileiro querer se igualar com o europeu, né? Ficar de olhinhos brilhando para a Europa, para os Estados Unidos, porque o que a gente está sendo é usado, né? Como eu falei no começo, o objetivo não é fechar as portas, se isolar, né? Eu acho que não é por aí também, isso é opinião minha, posso estar errada, mas eu acho que o que a gente precisa rever é os conceitos, né? Dessa troca, desse comércio, para que ele seja mais justo conosco, com o nosso país, com as nossas pessoas e com a nossa natureza. Vou dar um alô também aqui na Verô e ler o comentário da Marcela, lembrando que muitas vezes o algodão é nosso. Ah, com certeza, com certeza, essa questão da matéria-prima da qual a gente falou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, vamos terminar essa parte aí, a gente já vai para a nossa meditação do dia, tá bom, pessoal? Acho que eu perdi o ponto, eu dei uma passadinha, perdi o ponto. Se alguém tiver o ponto, escreve aqui para mim porque eu perdi a frase. Acho que eu achei, vamos lá. A gente estava aqui, né? Limitando significativamente o consumo de energia não renovável e fornecendo recursos aos países mais necessitados para promover políticas e programas de desenvolvimento sustentável. Isso mesmo. As regiões e os países mais pobres têm menos possibilidade de adotar novos modelos de redução do impacto ambiental, porque não têm a preparação para desenvolver os processos necessários, nem podem cobrir os seus custos. Por isso, deve-se manter claramente a consciência de que a mudança climática tem responsabilidades diversificadas, né? Tem que frisar isso aqui, gente. E como disseram os bispos dos Estados Unidos, é oportuno concentrar-se especialmente sobre as necessidades dos pobres, fracos e vulneráveis num debate muitas vezes dominado pelos interesses mais poderosos. É preciso revigorar a consciência de que somos uma única família humana. Não há fronteiras nem barreiras políticas ou sociais que permitam isolar-nos e, por isso mesmo, também não há espaço para a globalização da indiferença. Assim termina o Papa, esse ponto 5 do capítulo 1, falando sobre as desigualdades. E acho que fica para reflexão nossa, né, durante essa próxima semana, essa questão de se perguntar por que que a gente não se identifica mais com o outro? Por que que a gente acha que, né, existem barreiras, fronteiras, que é a gente e eles?
para tentar descobrir de onde que isso veio, como é que isso nasceu. Será que é porque está intrínseco na nossa cultura, enraizado na nossa sociedade, a gente já nasceu vendo essas divisões? Mas é como o Papa falou lá atrás, a humanidade ela só vai conseguir florescer, ela só vai conseguir sobreviver a essa crise que a gente está passando se realmente reavaliarmos as nossas relações e recriarmos essas relações de maneira igualitária, de maneira harmoniosa. Então que a gente comece aqui, né, na nossa tarefa de casa, aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, né, nós como os brasileiros, para a gente também saber o que a gente precisa começar a exigir das nossas empresas, dos nossos, né, das indústrias extrativistas do nosso país, dos nossos políticos. Hoje foi dia de eleição de novo, o segundo turno está aí, já trazendo os resultados dele. Mas, na verdade, o nosso trabalho como população, como, né, pessoas, como civis, começa agora. Na verdade, ele continua, ele nunca para. Né? Precisamos estar presentes daquilo que acontece ao nosso redor. Não podemos nos sentir diferentes daqueles que moram ao lado, ou do outro lado da rua, ou no outro bairro, que a gente possa se ver mais como humanidade. Sim, somos diversos, e que bom que somos diversos, que somos diferentes, que temos, né, cada um pedaço dessa cultura que forma o Brasil, mas somos parte da mesma humanidade, somos irmãos e irmãs. E agora, bom, vamos fechar a reflexão por aqui e eu vou convidar vocês para a nossa meditação de hoje. E quem quiser já ir tomando a posição da meditação, fechando os olhos, para interiorizar, né, para ir trazendo a atenção mais para dentro, eu convido vocês para já começarem a fazer isso, seja numa posição sentada na cadeira ou deitada na cama. O importante é vocês não dormirem durante a meditação, mas se acontecer também não tem problema. O seu ser, o seu eu vai estar processando todas essas informações, mesmo que inconscientemente. Se vocês dormirem, eu aconselho, ou também se não dormirem, eu aconselho a refazer a meditação durante a semana, para, né, ver quais outros aspectos ela vai trazer para vocês. Fica tudo gravado aqui no canal, é só acessar e assistir, né? Passa a primeira meia horinha das discussões e assiste e refaz a meditação, tá bom? Então vamos lá, mantendo a coluna ereta, mas de forma confortável. Fechando os olhos, respirando fundo, acalmando o corpo, mente, emoções, levando a atenção lá para a respiração de vocês. Vamos abrir a meditação com uma oração também, que vocês acompanhem, de olhos fechados, tentando sentir cada uma das palavras que serão ditas. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, transcende as barreiras da minha ignorância. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, derrota as minhas resistências. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, abre os meus olhos para a verdadeira luz e retira minha consciência dos abismos do orgulho e da vaidade. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, dissolve a minha pequenez em tua grandeza e mostra-me o verdadeiro propósito da criação humana. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, une-me ao próximo e aos reinos da natureza para a concretização do plano divino e permite que minha consciência reconheça a presença do Criador em todas as coisas e glorifique a sua existência em todo tipo de vida. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, permite-me agora e sempre viver-te com perfeição, assim como fez o Senhor, que diminuiu sua grandeza para estar entre os homens e confirma sua infinita misericórdia, retornando ao mundo. Sagrada humildade
que provém do coração de Deus, que sejas tu um princípio fecundo no coração humano. Continuem respirando, levando a atenção de vocês para o inspirar e para o expirar. Sentindo apenas o ar entrar e sair. Perceba o seu corpo. Todo o seu estado físico, aqui e agora. Como o seu corpo se sente neste momento. Apenas observe, sem julgar. Apenas acolha como o seu corpo se sente aqui e agora. Inspire, expire, levando cada vez mais a sua atenção para o seu eu, para o seu interior. Comece a se tornar consciente das suas emoções, do seu estado emocional neste momento. Tente perceber, sem julgar, aquilo que você está sentindo aqui e agora. Esqueça o que você sentiu antes do nosso encontro ou durante o dia. Traga a sua presença para o agora, para esse momento. O que você sente neste momento? Inspire, expire, trazendo a atenção para o seu eu. Neste momento aqui e agora, cada vez um pouquinho mais, inspirando, expirando, levando a atenção para o seu interior.
você começa a perceber o seu estado mental, da sua mente, da sua lógica, dos seus pensamentos, as preocupações ou afazeres, ou pensamentos aleatórios que podem estar aqui neste momento com você. Perceba cada um deles, abra espaço para recebê-los. Nada é proibido em uma meditação, mas o importante é o nosso foco. Então a gente reconhece um pensamento quando ele vem, damos um nome a ele e deixamos que ele vá embora, como se fosse uma nuvem que vem e vai, soprada pelo vento. A nuvem pode passar, mas o nosso foco está no céu, está na nossa essência, no nosso eu interior, que está conectado com o Ser Supremo, seja Deus, seja a vida, seja a Grande Mãe. É aí que está o nosso foco. Continue inspirando, expirando. Trazendo a atenção para a sua essência. E você vai começar a perceber o ar que entra pela sua narina e que volta ao mundo através da sua narina. Você começa a perceber e a focar no ar que adentra o seu corpo, que preenche todo o seu corpo e então é expirado. E você começa a perceber os limites entre o seu corpo e o ambiente. Inspirando e expirando. Você começa a perceber a essência desse ar dentro de você. Esse ar que dentro do seu sistema se aquece, que é transformado em energia, em vida, que te revigora, que te acorda. Quando você inspira profundamente, você sente todo esse ar, todo o processo pelo qual ele passa dentro do seu eu. Percebe a energia que ele te traz. E ao expirar,
você percebe o ar ao seu redor. Ar esse que te delimita. Que talvez tenha outras propriedades quando está fora do seu corpo. Você inspira, expira, percebendo agora que aquilo que parecia ser diferente é na verdade o mesmo ar, fora e dentro de você. O nosso corpo físico, ele é uma delimitação da matéria, mas não da essência, não da energia e não daquilo que nos traz vida. Assim como toda a riqueza e toda a abundância no mundo, assim é o ar. Você inspira e expira. Na próxima vez que inspirar, você vai tentar segurar esse ar dentro de você, o máximo que puder. Tentar segurá-lo ainda mais. Mais. Tenta não soltar esse ar, até que você não vai conseguir. Seus pulmões vão expelir esse ar. Você inspira, expira normalmente mais uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, e na próxima inspiração você não vai respirar, você vai prender o ar. Prende o máximo que você conseguir, tente um pouco além, até que não vai dar. Seus pulmões vão puxar esse ar para dentro de você, para que ele possa circular. Tudo aquilo que a gente acumula, prende, se deteriora depois de um tempo. Quando todas as coisas que fazem a vida abundante não circulam, elas se deterioram. O contrário da vida é a estagnação, é o acúmulo, é a falta de fluxo, é a não troca. A troca ela é essencial para que as coisas se transformem. E ela precisa ser feita em harmonia. Você inspira, expira e tenta agora expirar mais do que você inspira por algumas vezes. Você vai perceber que a falta de ar logo vem. Não podemos dar mais do que temos para receber. E agora você tenta inspirar mais do que você expira.
Inspira, expira rapidinho. Inspira, expira rapidinho. Isso também vai começar a te deixar um pouco mal, estranho. A gente também não pode receber mais do que temos para dar. A longo prazo, isso causa desarmonia. Continue inspirando, expirando, trazendo gratidão ao seu coração pela natureza, pelo elemento do ar que hoje guiou essa meditação, que nos trouxe muitas sabedorias, que você possa terminar essa meditação agora, prestando atenção às suas delimitações físicas, refletindo dentro de si se elas são reais ou irreais. Inspire, expire, refletindo sobre as suas delimitações. O que é que te diferencia do outro? Isso é uma verdade ou uma ilusão? Traga mais uma vez o seu foco para o coração, para a área do seu chakra cardíaco, ponto que fica no centro do seu peito, para fecharmos os estudos e essa meditação com mais uma oração. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente move e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Lentamente vão voltando para o aqui e agora, para o local onde vocês estão, movendo as mãos, os pés, os ombros, a cabeça, abrindo os olhos e retornando através da minha voz para o aqui e agora, finalizando juntos mais esse estudo de hoje. Eu agradeço pela presença de todos durante as discussões, a leitura e também para todo mundo que entrou para a nossa meditação agora na última meia hora. Muita gratidão, é maravilhoso estar aqui construindo e refletindo com vocês. Um abraço abençoado em cada uma linda noite, uma abençoada semana e nos vemos domingo que vem às 20 horas para mais uma leitura e meditação.